Olá, meus amigos, olá, seguidores. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos estudar um pouquinho essa semana. Eu sei que muita gente lê o Apocalipse e muitas vezes não entende muitas coisas ali. E se você gosta desse assunto, já dá aquele like aí, já bota o coraçãozinho para ficar vermelho. Vamos estudar de forma simples, até porque o canal é simples assim, né? Aqui tá muito frio e eu tenho um problema com friagem, mas vamos começar uma série. Todo dia nós vamos falar sobre um assunto do Apocalipse. E o assunto de hoje vamos começar falando da mulher, quando a gente vê mulher no Apocalipse. No Apocalipse capítulo 21, o versículo 9 ao 11, Apocalipse 21, 9 a 11, diz o seguinte, vamos ler? E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Aprendemos no decorrer da nossa vida, 40, 100, 50, 30, 20, quem é da igreja desde sempre aprendeu que mulher, quando fala lá da noiva do Cordeiro, porque a igreja é a noiva. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala, quando a Bíblia está dizendo em profecia sobre mulher, aqui representa a Nova Jerusalém. Quando a Bíblia fala em profecia de mulher, está falando de cidade, ou em alguns casos, o país. Mas vamos ver o que diz mais a Bíblia, para a gente ver se é isso mesmo. Ezequiel 40, versículo 1 e 2. Ezequiel 40, 1 e 2. Acompanhando aí. Você que gosta de estudar também. Eu peguei a Bíblia aleatória, eu não marquei texto, não marquei nada, só senti de fazer esse vídeo. Ezequiel 40, deixa eu ver se tem esse 40. Acompanha comigo aí. Abre a sua Bíblia também aí, vamos desvendar esse mistério. Hoje nós estamos falando sobre mulher em profecia. Vamos ver o que a Bíblia diz? O capítulo 40 de Ezequiel, o versículo 1 e 2 diz assim: No ano 25º do nosso cativeiro, no primeiro do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia veio sobre mim
a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. Percebeu? Novamente falando que a noiva do Cordeiro é uma cidade. Mas aí nós temos no 48, versículo 30 a 34, mesmo Ezequiel, 48, 30 a 34. Estou gravando aqui, não estou nem vendo como é que tá saindo. Mas do jeito que tá, é para Deus, tá bom. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, e a porta de Ruben. Uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, a outra porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma a porta de Isacar, outra a porta de Zebulon, outra da banda do Ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma a porta de Aser, outra a porta de Naftali, outra 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Entenderam? Quando se trata da noiva do Cordeiro em profecia, quando se fala em profecia, está falando da noiva do Cordeiro. Mas vamos ver se é isso mesmo. Apocalipse, capítulo 17 e no versículo 18. Vai ficar um pouco comprido o vídeo, mas é válido. Apocalipse 17, o versículo 18, que diz assim. Aqui é a resposta final. Aqui mata mesmo a charada de uma vez por toda. Vou ler o 17. Apocalipse 17, versículo 17 e 18, para confirmar o que eu estou dizendo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que dê à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Viu? Em profecia, lemos mulher, não está falando de igreja, não. Lemos mulher, noiva do Cordeiro, mulher, está falando de cidade. Aí você vai pegar o contexto para saber de qual cidade está falando, pois tudo na Bíblia foi em um local, em uma data específica para tal situação.
igual os apóstolos. Um escreveu para os romanos, outros escreveu para os próprios judeus, para enfatizar, e outros para os gregos, enfim. Quando abrimos a mente para entendermos o que está escrito, da maneira que foi escrito, direcionado para quem, entendemos o porquê está escrito e o que quer dizer ali. Ainda em Apocalipse, capítulo 16 e o versículo 19, também diz alguma coisa sobre mulher, a noiva, que diz assim, Apocalipse 16 e o versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se levantou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Cidade. Vamos lá? Ainda em Apocalipse, capítulo agora o 19, o versículo, capítulo 12, o versículo de 1 a 4 e depois o 17, para a gente finalizar aqui, porque tá ficando muito comprido o vídeo. Mas se vocês quiserem tirar dúvida, é só entrar em contato, no próprio vídeo já tem um contato e a gente tira todas as dúvidas, beleza? Capítulo 12, o versículo de 1 a 4 e depois o versículo 17, que diz o seguinte: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Diante do Deus da terra. Aí vai direto para o versículo 17, que tem a resposta. Dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és o que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste sobre todos nós. Não é verdade? Que Deus continue te abençoando. Aqui o espaço é pequeno, não dá para explicar muita coisa, mas tenho muito a ensinar. Se você curte, se você quer aprender mais, se você quer tirar suas dúvidas sobre alguma coisa relacionada a Deus ou as coisas ocultas que você às vezes tem desejo de aprender e na maioria das vezes as pessoas não ensinam, procure-me. O vídeo já está indo para 15 minutos, então fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã. Valeu!